Olá, maravilhosos e maravilhosos, tudo bem? Vim aqui falar com vocês sobre o porquê que eu resolvi fazer uma cirurgia plástica, né? E falar um pouquinho sobre o assunto para cada um de vocês, contar alguns detalhes, né? Vão sair alguns vídeos aqui no canal, então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos aí que quer alguma dica para cirurgia plástica, que eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Então já aproveita, solta o dedo no like, ativa o sininho para que você seja notificado dos novos vídeos, tá? Eu já vou pedir desculpa porque eu fico um pouquinho eufórica aqui, então quando eu tô falando às vezes dá uma faltinha de ar, então já vou pedir desculpa para vocês, né? E eu fiz uma colinha também para começar aqui com vocês, conversar de alguns pontos importantes que precisam ser tratados quando você decide fazer uma cirurgia plástica, tá? Então, um dos primeiros pontos aqui, a gente tem que falar um pouquinho de autoestima, porque não adianta nada você fazer uma cirurgia plástica sendo que você não tem uma boa autoestima, porque muitas vezes a autoestima é ligada à estrutura física, né? Beleza física. E ela é algo que é cultivado dentro de você, tá? Então, a autoestima ela precisa estar dentro de você. Então, em primeiro lugar, você precisa trabalhar a autoestima quando você acha que alguma coisa tá fora do lugar e que você não quer conviver com aquilo e etc, tá? Eu tenho 35 anos e aí eu resolvi fazer essa cirurgia. Eu tenho uma filha de 6 anos e é muito importante porque assim, a gente tem um corpo antes da gravidez, depois da gravidez ele se transforma, né? E muitas vezes de forma insatisfatória. E que foi o que aconteceu no meu caso. Eu tive uma gravidez muito complicada, por isso eu engordei mais de 20 quilos nessa gravidez. Tive muita estria, então do umbigo para baixo eu tinha estrias largas, assim, de quase um dedo, tá? Então isso me atrapalhava muito na autoestima e eu não gostava, tá? E aí eu decidi que eu precisava resolver esse assunto. Então eu tentei de algumas outras formas, tá? Microagulhamento, laser e etc, mas nada funcionou, tá? Para estria. Então, uma das opções seria fazer uma abdominoplastia, tá? Então, eu pesquisei bastante sobre isso. Quem me conhece sabe que eu sou bem planejada em algumas coisas, então eu planejo tudo direitinho. Mas vou fazer um vídeo aqui para vocês de como eu me planejei a cirurgia, tá? Eu já estou no pós-operatório, tá? Hoje fazem 11 dias de cirurgia. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês de como foi esses 10 primeiros dias aí de cirurgia. Então, falando sobre isso, então primeiro você precisa trabalhar a autoestima e saber exatamente o que você não gosta. E por que você não gosta e de que forma te deixaria mais feliz aquilo. Porque você vai lá, coloca uma prótese, né? De silicone, e às vezes não é o volume que te incomoda, às vezes é o formato que te incomoda. Então, se você não trabalhar muito isso, quando você fizer, vai ser uma frustração, né? Então, isso é importante. Eu ainda não tenho o resultado final, tá? Mas para as estrias já resolveu. A barriga não tem mais estria na parte da frente aqui, né? Tem muita estria no corpo. Mas a gente precisa se resolver com elas, né? E eu já consigo me resolver com elas. Com a barriga eu não conseguia, tá? Que além da barriga ter muita estria, ela ainda era aquela barriga meio avental, bem flácida, com dobrinha e tudo. Então foi bem chato. Eu tive um parto cesariana, então fez aquele corte e a barriga cedeu. Assim, as pessoas que olham falam assim, não, não precisa e etc. Só que só a gente sabe realmente o que deixa a gente feliz, né? Que quando a gente olha, a gente fica meio chateada de olhar. Então, você precisa trabalhar isso dentro de você primeiro, tá? Construir a autoestima, tá? Ela é construída desde quando nós nascemos pelos nossos cuidadores, pais, mães, né? Minha mãe sempre falou que eu era bonita, então eu me acho bonita, né? Mas a gente é mulher, né? A gente tem oscilação hormonal. Então, tem dia que a gente não se acha bonita, tem dia que a gente se acha bonita. Então, é importante que a gente cultive isso diariamente, tá? Então, para que você também saiba exatamente quais são as coisas que você não gosta mesmo, realmente, assim, do fundo do coração, que aquilo te atrapalha no dia a dia. E aí, falando, né, no que te atrapalha no dia a dia, e até mesmo com relação à construção dessa autoestima, às vezes eu vejo em algumas famílias aí que os pais, a própria mãe, ela
ela falha nessa construção da autoestima, mas eu, como mãe, eu posso dizer para vocês que a gente falha tentando acertar, né? Mas algumas falham e outras não. E aí depois é mais difícil, né, na vida adulta, que a gente construa essa autoestima de uma forma mais saudável, né? Minha mãe, ela sempre brincava, eu nunca gostei dos culotinhos assim, né, da barriga e tal, e ela falava assim que se eu já tinha visto avião sem pneu. Aí eu até brincava com ela que não precisava ser de Boeing, né, o pneu. Aí a gente sempre falava sobre isso. E eu venho me planejando aí para essa cirurgia faz 2 anos, tá? Então, e não é uma cirurgia simples, foi uma mega cirurgia. Então, vou falar um pouquinho disso depois para vocês também, tá? Então, a construção da autoestima é muito importante para que você possa decidir realmente o que você não gosta, para partir para um procedimento tão invasivo que é uma cirurgia plástica, tá? Então, tudo isso eu trabalhei dentro de mim, tá? Então a gente é responsável como mãe, eu sou responsável por construir a autoestima da minha filha, então fica o recado para vocês. Apoiam e construam a autoestima dos seus filhos, tá? Porque a palavra dos pais, ela tem poder, né? Então, o que uma mãe fala, o que um pai fala, isso interfere até mesmo nas decisões da vida adulta dos seus filhos. Então, é importante que vocês consigam trabalhar essa autoestima dos seus filhos e você como mulher, né, ou até mesmo como homens que me seguem, que possam construir isso e modificar só o que vocês realmente acham que são necessários, tá? Porque cirurgia plástica não é brincadeira. Então aqui eu não tô falando pra você que é a melhor opção. Eu busquei outras opções, tá? Mas aí eu resolvi fazer a cirurgia depois de um tempo, tá? E aí, falando de outra coisa, a cirurgia plástica não vai resolver sua autoestima. Se você tem problema de autoestima baixa, né? De baixa autoestima, você pode fazer qualquer cirurgia plástica. Até brinco, né? Que você pode mudar o chassi inteiro, a pessoa só reconhecer você pelo DNA. Mas não vai adiantar nada, tá? Porque você vai sempre se achar que tá faltando alguma coisa e etc, tá? Então, se você tem a autoestima baixa, não adianta, tá, gente? Precisa trabalhar isso em vocês e precisa buscar uma ajuda de um profissional, uma terapia, algo para que você consiga se entender primeiro, para que depois você passe por um passo que seria uma mudança física, tá? Primeiro a gente muda aqui, para depois a gente mudar aqui, tá bom? Então, resolvendo isso, né? Eu vou falar um pouquinho da cirurgia, porque eu resolvi fazer. Então, eu acredito que é necessário mudar. Então, acho assim, se a gente não gosta de alguma coisa, eu acredito que é necessário que a gente mude. Então, se você tem a possibilidade de mudar, mude, tá? Mas levando em consideração tudo que eu falei antes, referente à autoestima, construção de autoestima, tratamento, né, psicológico também, com a ajuda de profissional, para que você consiga se entender aqueles turbilhões de coisas que acontecem dentro da gente, tá? Para que depois você possa resolver isso. Então eu resolvi tudo isso na minha cabeça. Eu resolvi o que eu não gostava, trabalhei bastante a gratidão, tá? De tudo que eu gosto dentro de mim, então assim, dentro de mim e fora, né? Eu sou uma pessoa bem resolvida, né? Nos últimos tempos eu tô um pouquinho conturbada, assim, né? Mas porque eu perdi minha mãe recentemente e é uma perca, assim, que nunca passa. Mas eu já consigo falar isso sem chorar aqui, então já tô superando um pouco mais. Mas é bom que você exercite aí a gratidão, né? Das coisas que você tem, tanto material quanto afetivo, né? A sua família e etc. E consiga exercitar isso. É um clichê, né? Vamos exercitar a gratidão, mas isso faz total diferença na vida da gente. E aí, quando a gente exercita a gratidão para com o nosso corpo, né? Isso também faz diferença. Por quê? Eu gosto muito dos meus olhos, eu gosto da minha sobrancelha, eu gosto do meu cabelo, né? Eu gosto da minha boca, então, assim, são coisas que eu acho bonito, né? Eu gosto da minha mão, eu gosto da minha unha. Então, é bom que você exercite isso em você, as coisas que você gosta, né? Agradeça, olhe com outros olhos, não abomine o corpo de vocês, tá? Que você consiga olhar com outros olhos as partes que você mais gosta do seu corpo, e que aí depois, com o tempo, você consegue exercitar e ver o que você realmente não gosta e que poderia ser mudado de alguma forma, tá? Não precisa ser cirurgia plástica, pode ser algum procedimento estético, pode ser academia, que também faz uma revolução no corpo,
uma dieta, se você tá acima do peso e quer perder peso, ou você tá abaixo do peso e quer ganhar peso. Então, tem de todos os processos, tá? Então, você precisa trabalhar isso, e foi isso que eu trabalhei. Então, para saber realmente, né, se você gosta ou não do que você já tem e o que você precisa mudar. Então, é importante que você não demonize aí o corpo de vocês e normalize algumas coisas, né? Mulher tem estria, mulher tem celulite, é normal, né? A gente tem uma história, tem aí pessoas que têm rugas e etc. Eu ainda não tenho muitas, mas, né, logo logo chega, porque a vida é feita de passagem, né? A gente tá aí para passar por essa vida e espero crescer, envelhecer, né? Ver meus netinhos, bisnetinhos, e as rugas vão chegar, o tempo vai chegar, a gente vai envelhecer. Mas se a gente puder fazer isso da melhor forma, né? Ser a nossa melhor versão, é importante que a gente seja, tá bom? Eu vou usar aqui uma frase que minha mãe sempre falava, tá? Você não é todo mundo. Então, se tá todo mundo colocando silicone, se tá todo mundo fazendo cirurgia plástica e etc., você não é todo mundo, tá? Você tem que fazer aquilo que se encaixa na sua realidade, no seu dia a dia, que vai te fazer realmente lá dentro feliz, né? Psicologicamente feliz, tá? Então, não adianta você fazer porque a amiguinha tá fazendo, porque a outra tá fazendo. A gente precisa normalizar algumas coisas na gente. É normal a gente acordar mal às vezes, é normal a gente ter olheira um dia ou outro. É normal às vezes a gente se sentir não tão bonita no dia, tá? Então a gente precisa normalizar essas coisas, porque a gente não pode se espelhar. A gente vê aí nas redes sociais, né, as pessoas mostrando a vida, tá lá na Ilhas Maldivas com aquela barriga tanquinho, né, com um boy magia do lado. A gente não pode se espelhar nessas pessoas, porque às vezes a gente espelha o nosso bastidor, né, no palco do outro. Então a gente precisa mudar isso. Não dá pra gente se espelhar no palco do outro. Todo mundo tem bastidor, tem dias difíceis, né, dificuldades e etc. Mas se você tem vontade, busque o seu sonho e busque fazer o que você quer, tá? E por isso que eu decidi fazer a cirurgia, que eu não estava contente com o meu corpo, tá? É muito difícil, a gente é mulher, a gente passa por uma série de transições mediante a gravidez, né? Casamento, gravidez, a vida passa, você não tem mais 20 aninhos, 15 aninhos. Eu já tenho 35. Então tem algumas decisões quando você vai fazer uma cirurgia plástica, principalmente se for mulher, que você tem que tomar às vezes, né? Porque assim, a gente não é nenhuma madame aí que pode fazer cirurgia plástica dar com rodo. Então, quando a gente decide fazer algo mais definitivo, pelo menos para mim, foi assim que eu lidei com a situação. Então, primeiro eu decidi se eu ia ter outro filho ou se eu não ia ter outro filho. Né? Então, eu e meu marido, a gente sentou e decidiu que não vamos ter outro filho, porque nessa loucura, pandemia e etc., não dá pra gente ficar pensando no futuro com uma casa cheia de crianças, né? Porque a gente tem que suprir as necessidades dessas crianças. Hoje o custo de vida é muito alto, né? E para que a gente consiga ter os nossos sonhos, né, conquistar mais algumas coisas que a gente quer bastante, então não se encaixaria um segundo filho dentro da nossa família. A gente tá super feliz com a Júlia, uma criança de ouro maravilhosa, super inteligente, linda. Então, assim, já preencheu aquela necessidade de ser mãe dentro de mim, de ser pai dentro dele. Então a gente entendeu que talvez não seria necessário ter outro filho, então tomamos essa decisão também, tá? Antes de fazer a cirurgia. E aí eu vou contar pra vocês o que eu fiz, né, gente? Porque a pessoa agora vocês só vão me reconhecer, quem reconhecer o meu corpo, tipo, meu marido só vai reconhecer pelo DNA. Porque tem coisa que a pessoa fez, eu até anotei aqui para falar para vocês, tá? Primeiro, tem alguns pontos, né? Eu fiz o ajuste da diástase. Diástase, ela é uma separação dos músculos da barriga, tá? E aí, quando o músculo se separa, os órgãos vai um pouquinho para frente e fica aquela pancinha que nunca, você pode fazer academia, o que você quiser, que não funciona, não vai, não volta, dependendo do tamanho dessa diástase, é muito difícil. E aí a cirurgia é uma das opções de tratamento, tá? Eu não busquei a opção de tratamento por exercício físico para isso, com especialista. Depois, quando eu tava quase finalizando a cirurgia, né, para fechar a cirurgia, eu descobri que tinha, tá? Só que no meu caso,
O que me incomodava era muito a flacidez, era muito a barriguinha, que nunca voltava, fazer academia fazia, e sempre tinha uma barriguinha ali. A flacidez e as estrias me incomodavam muito, mas muito mesmo. Então, por isso que eu decidi fazer. E aí eu descobri a diástase, né, e hérnia umbilical. Então a gente fez o ajuste das duas, da hérnia e da diástase. Então amarrou aí os músculos da diástase, tá? E fez o corte lá para fazer a extração da hérnia. Que a hérnia é tipo começa a sair para fora ali do umbigo. Eu não sei explicar muito bem direito, mas aí vocês podem pesquisar aqui, ou se vocês quiserem que eu faça um vídeo, tá? Falando de diástase e de hérnia umbilical, eu pesquiso aqui e falo para vocês sobre, tá? Mas ela dá aquela protuberância na barriga ali no umbigo, a hérnia, tá? E a diástase, ela faz aquela pancinha que abre assim, né? Fica aquela pancinha que nunca vai embora, né? Quando a gente tem filho, ou quando você engorda muito, né, na parte abdominal, esse músculo ele tende a abrir, tá? Então, uma das opções é a cirurgia para tratamento e outra opção é a própria exercício físico com especialista para fortalecimento dessa parede, tá? Desse músculo interno, porque não é igual fazer um abdominal simples, tá? Então, o tratamento para diástase não é só pegar lá e fazer abdominalzinha, não é, tá? Então, você precisa buscar a ajuda de um profissional para ajustar. Então, eu fiz esses dois ajustes, que não foi estético, né, de certa forma, foi para saúde. E aí eu fiz a mastopexia, né, as peitiola. Coloquei 2 gêmeos aqui, que estou me adaptando com eles. Eles entraram aqui, aí meu pulmão, falar que nem minha amiga, meu pulmão falou: oi, quem são vocês? Aí por isso que eu sinto um pouquinho de falta de ar, porque eu sou asmática, então dá uma pressãozinha assim, chatinha, incomoda. Por isso que eu falo, cirurgia não é brincadeira, tá? Aí eu coloquei meus gêmeos, aí eu chamo um de Pei e o outro de Tuda, tá? Então o Pei e o Tuda tá aqui. E eu coloquei 350 ml de cada lado, tá? Como eu fiz a mastopexia, ela faz aquele T invertido, que corta a auréola e corta aqui embaixo e faz aqui. Então, Tzinho invertido e cortando a auréola. Aí ele tira o excesso de flacidez, porque eu já tinha, né, uma orelhinha de cachorro caindo. Aí ele tira o excesso de pele, né, que seria a flacidez, coloca no lugar. Então, eu tinha um peito um pouco maior do que o outro, então quando ele fez a mastopexia, ele já tira um pouco de pele a mais de um lado do outro, que tinha mais... que tinha um tamanho maior, tá? Aí eu coloquei a prótese da Silimed. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aí esse manualzinho aqui é a... como é que fala? A garantia da prótese. Então esse daqui é da prótese direita, que tá anotado no D aqui. E aí eu tenho o da prótese esquerda, tá? Porque em alguns casos a gente compra uma a uma, né? Porque às vezes você tem um peito muito maior, o outro muito menor, aí você põe um tamanho menor de prótese em cada um. No meu caso, como a gente fez a masto, e aí ele ajustou na retirada da pele e colocou o mesmo tamanho de cada lado, tá? O que mais que eu fiz dessa cirurgia, né? Então, já falei pra vocês da diástase, da hérnia, da mastopexia com a prótese silicone de 350 ml. Eu fiz a prótese debaixo do músculo, então a recuperação normalmente é mais demorada. Quem decidiu foi o médico, mediante a minha textura de pele. Eu tenho muita flacidez, mesmo tendo 35 anos. A gente sabe que depois dos 25 o nosso colágeno morre, né? A gente tem que repor e etc. E eu sempre tive muita flacidez, então o peito já tava cedendo bastante. Então ele disse que para que eu tenha a longo prazo, né, uma melhor visual disso, era bom que eu fizesse por baixo. Então a recuperação é mais chatinha mesmo, tá? Não é só você abrir um buraquinho e enfiar lá que aí tudo bem. Não, a recuperação dói um pouquinho porque ele descola o músculo, coloca atrás do músculo, vira uma cinta em cima do silicone e aí o seu corpo precisa se adaptar àquele negócio ali, tá? Então é aquilo que eu falei, meu pulmãozinho falou assim: oi, quem é você? Tá me apertando aqui? E aí eu também tenho um pouquinho de falta de ar por causa da diástase, né? Meu médico falou que quando a gente fecha a diástase, os órgãozinhos estão lá tudo à vontade, né? Na hora que ele fecha a amarra, ela empurra pra dentro. No que ele empurra pra dentro, tudo fica ali apertadinho. E o pulmão, que já tem dificuldade
expansão, né? Porque a asmática tem dificuldade de trabalhar, né? Agora eu tô aqui. O que mais que eu fiz, tá? Fiz abdominoplastia, aquele cortão de fora a fora pra tirar esse excesso de pele, tá? Da abdominoplastia. Fiz aqui, ó, a lipo dessa gordurinha que tem debaixo do braço, tá? Ele limpa essa parte de cima, mesmo fazendo abdominoplastia, essa gordurinha que fica aqui debaixo do peito, ela é lipada, porque eu fiz uma lipoescultura total, né? Então, fiz interno de coxa, culote, flanco, que a gente quer lá atrás, aqueles culotinhos que tem atrás, as costas todas, a parte de baixo do sovaquinho aqui pra baixo, tudo foi lipado. Então, a gente tirou tudo isso aí, flancos, culote, costa, interno de coxa, e aí ele fez um enxerto um pouquinho mais na lateral do bumbum, que tinha um afundamento ali, aí ele já deixou aquele bumbum um pouquinho mais redondinho. Eu não vou mostrar foto pra vocês hoje, porque parece uma batida de trem, tá, gente? Porque mostrei pra vocês todos os procedimentos aqui que eu fiz. Parece que eu fui atropelada por um caminhão, depois um trem bateu de frente e voltou de ré, gente, porque o negócio é feio, tá? Então eu vou deixar pra mostrar um pouquinho mais pra trás. Meu marido falou para eu mostrar o antes e depois para vocês um pouquinho mais drásticos, daqui a uns 2, 3 meses, tá? De cirurgia. Mas se vocês quiserem saber um pouco antes, a gente pode colocar aqui. Então fala aqui nos comentários o que vocês têm de dúvida, para eu gravar um próximo vídeo referente a essas dúvidas, tá? Qual a clínica que eu fiz, quanto eu paguei, né? E aí eu vou fazer também um videozinho para vocês de como que tá sendo a recuperação, tá bom? O meu médico tá sendo maravilhoso. A gente tem umas quedinhas de pressão, tem umas coisinhas assim, entendeu? Você liga pro médico 4 horas da manhã, ele te atende e já dá uma segurança, entendeu? No meu médico, Dr. Carlos, ele já dá essa segurança aí pra mim. Porque eu saí do hospital, vou contar no outro vídeo como é que foi. E ele dá total assistência, então ajuda bastante, tá? Então, vou ficar aqui por aqui com esse vídeo, que senão vai ficar enorme. Vou postar ele pra vocês, tá? Então, só recapitulando tudo que eu fiz, a listinha aqui é enorme, né? Então, assim, diástase, ajuste da diástase, a hérnia umbilical, a mastopexia com prótese de 350 ml em cada petiola, no T e na tuda, abdominoplastia, lipoescultura, lipo de axila, flancos, culote, costa, interno de coxa e enxerto no bumbum. Foi tudo isso aí que a gente fez, né? Então, espero ser uma nova mulher, né? E dizer pra vocês, assim, que eu decidi porque eu não gostava de ir pra praia. Eu não gostava de colocar lingerie mais pro meu marido, porque me incomodava muito, tá? O formato, a forma que tava aquela barriga, então me incomodava bastante. O seio ainda não me incomodava muito, mas nesse último ano o seio cedeu muito, mas muito mesmo. Com a gravidez eu tinha um peitinho, coisa mais linda, assim, sentia saudade dele. Ele é a coisa mais linda, o peito. E aí, veio a gravidez, engordei mais de 20 quilos, amamentei bastante, dei bastante leite pra Júlia. A Júlia mamou bastante, tinha bastante leite. Então, o peito cresceu, cedeu, tinha estria também no seio. Então, já que, né, sabe aquele já que você já tava lá? Aí eu aproveitei e fiz, tá? Eu vou falar um pouquinho de como foi a cirurgia no próximo vídeo, da recuperação, quanto eu tirei de gordura, quanto eu tirei de pele. Então fiquem ligados no próximo vídeo, então já ativa aí o sininho, se inscreve no canal para você não perder nada, tá bom? Então vou ficando por aqui e um beijo maravilhosos e maravilhosos.